a tua Bíblia no livro de João. Aleluia. No livro de João, capítulo 2, versos 7 e 8. Glória a Deus, aleluia. Nós somos Jesus. Livro de João, capítulo 7 e 8. Aliás, capítulo 2, perdoe-me, versículos 7 e 8. Que diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Amém? Amém. Tome teu assento, glorificando e exaltando Jesus. Amados, esta palavra ao qual eu li nesta noite, ela é uma palavra que ela relata a respeito de um casamento ao qual Jesus era convidado. Aqui é bem no início do ministério de Jesus, quando Jesus ele desce as águas, que ele é batizado por seu primo João. Aleluia, Jesus então já tem um discípulo que começa a seguir ele. Esse discípulo é André. André, quando vê Jesus, aleluias, ele caminha com Jesus, ele chama o seu irmão, aleluias. Então Simão começa a seguir Jesus também. Quando Simão chega perto de Jesus, Jesus olha para Simão e diz: hoje tu és Simão, mas tu serás Cefas ou Pedro, aleluia, e sobre você eu edificarei, oh glória, a minha igreja. Lá na frente Jesus, aleluia, outro discípulo começa a seguir Jesus. Esse discípulo é Felipe. Felipe, quando vê, aleluias, quem que ele está seguindo, ele fala, aleluias, de Jesus para Natanael, aleluias. Então Natanael começa também a seguir Jesus. Ali já tem 4 discípulos andando com Jesus em pouco tempo, aleluias. Jesus é convidado para um casamento. Quando Jesus chega naquele casamento, aleluias, ele está olhando, aleluias, a multidão, olhando a quantidade de pessoas. A Bíblia vai dizer, aleluias, que Jesus e a sua mãe Maria são convidados para o casamento. Uma tradição judaica dizia que um casamento judeu ele duraria até 7 dias, aleluias. Então de repente, aleluias, acaba-se o vinho. Quando acaba-se o vinho, aleluias, a mãe de Jesus chega até ele e diz: Jesus, acabou o vinho da festa. O vinho era algo que simbolizava quanto tempo duraria o casamento. Eram, aleluias, para ser 7 dias, mas porém com o vinho acabando, então a festa do casamento encerraria, aleluias. A Bíblia vai dizer que tinha 6 talhas. 6 talhas feitas, a talha era como se fosse um barril, aleluias. Ela era feita de pedra, mas ela era feita de uma pedra bruta. Era tu pegar uma pedra grande e tu fazer um buraco no meio dela. Ela ficava em forma de um barril ou de um tanque. Tinha 6 talhas lá, mas tu não tens noção do peso que era aquilo. Quanto já ergueu um tanque desse de lavar roupa, daqueles mais antigos de concreto, é muito pesado. Agora tu imagina uma talha feita de uma rocha, de uma altura assim quadrada. A Bíblia vai dizer, aleluias, que aquela talha ela tinha uma certa medida que cabia uma quantidade. Estudiosos vão dizer que cada talha daquela caberia aproximadamente 120 litros d'água dentro. Era muita quantidade e já tem se encerrado. Quando Maria chega, oh glória, até Jesus, ela diz: Jesus, acabou-se o vinho da festa. Jesus olha para Maria, aleluia, e diz: o que eu tenho contigo, mulher? Ele não chama, oh glória, a Maria de mãe. Ele diz: o que tenho eu contigo? Jesus, aleluia, não estava faltando com educação, mas é que não teria chegado a hora ainda dele se manifestar. Tanto que ele diz que não chega a hora, aleluia. Numa linguagem grega tem uma palavra, aleluia, que se chama assim kairos. Kairos, aleluia, é uma palavra de origem grega, aleluia, que a tradução dela vai dizer tempo certo. E para muitas línguas se diz o tempo de Deus. Existe outra palavra que é derivada do grego que se diz cronos, que a tradução de cronos é o tempo do ser humano ou o tempo do homem. Agora eu pergunto para ti nesta noite, ó glória, quanto tempo, aleluia,
Jesus olha para o lado, aleluias, e vê aquelas 6 talhas. As talhas estavam vazias. Aquelas talhas era conhecido como a talha da santificação. O normal era de numa casa ter uma talha, mas lá tinha 6. Penso eu, creio eu, que eles devem ter pegado emprestado. Tu imagina o trabalho para arrastar aquilo até naquela casa ou naquela festa que eles estavam. Quando Jesus olha, aquelas talhas estavam vazias. A função de daquelas talhas da santificação, a qual que era para os judeus se purificarem. Quando nós falamos de purificação, era para os judeus quando chegavam na festa, era para eles lavarem as suas mãos e lavarem os seus pés. Essa era a função da água daquelas talhas, era a talha da santificação. Mas de repente, aleluias, eu vejo Jesus olhando para aquelas talhas, aleluias, vazias, e o povo chegando, uma grande multidão, ó glória, precisando se purificar, ó glória, nas talhas da santificação, e as talhas estão vazias. Então Jesus olha para a multidão, ó glória, e diz, aleluia, enche essas talhas de água. Aqui eu entendo uma coisa: se tiver vazia não tem milagre, se tiver vazia não tem transformação, se tiver vazia, aleluia, não tem purificação não. Aleluia. Meus amados, eram 6 talhas. Aleluia, a primeira talha, aleluia, que Jesus enche, aleluia, é a talha do compromisso, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Aquele que vier após mim, ó glória, negue a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Esta é a primeira talha, a talha do compromisso. É ter um compromisso com Deus, é ter uma vida de renúncia, ó glória, é se olhar para a direita, é se olhar para a esquerda. O teu alvo é o céu, aleluia. Ei, nós não fomos chamados para viver de cabeça baixa, independente, aleluia, da situação que tu entrou aqui nesta noite, independente, aleluia, das lutas, da tribulação, olha para cima, porque é do alto que vem o teu socorro. A segunda talha, aleluia, é a talha da oração. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, aleluia, vós receberás. Aleluia. Tudo que pedires em oração, se creres, vós receberá. A oração, aleluia, ela sempre tem que estar em abundância na vida do crente. Jesus era filho de Deus. Quantos versículos tu vai achar na Bíblia que Jesus orava? Uma das últimas orações que Jesus fez é no Getsemane. Aleluias. Quando vem aquela passagem, aleluias, que tu vê que Jesus começa a suar sangue. Aleluias. Estudiosos vão dizer, aleluias, que aquilo era um fenômeno. Aleluias. Mas Jesus, ele como um homem, tu imagina, aleluia, Jesus já sabia o que ele ia passar. Jesus já sabia que ia ser entregue na mão, aleluia, dos homens. Então Jesus convida seus discípulos, aleluia, para orarem. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus, aleluia, então ele olha, vocês não conseguem vigiar sequer 1 hora. É por isso que tu vai ver, aleluia, quando Jesus volta, Pedro está dormindo. Pedro fala para Jesus assim, ei, aleluia, quando Jesus anuncia, oh glória, que aleluia, ele vai ser entregue pela mão dos homens, que ele vai ser morto, aleluia. Pedro diz, não, Senhor, se eu estiver contigo, eu vou até o fim, eu morro contigo. Jesus olha Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, aleluia, 2 vezes tu me negarás por 3 vezes, sabe por quê? Pedro até naquele momento era de pouca oração. Tu não sabe o que está dizendo, pastor, era de pouca oração. Quando Jesus está no Getsemane, deixa eles vigiando, chega lá, Pedro está dormindo. Jesus conhecia. A segunda talha, meus amados, é a talha da oração. A terceira talha, aleluia, é do jejum e da santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui em paz com todos e em santificação, sem a qual não verás o Senhor. Segui em paz e em santificação, porque sem a qual
não verás o Senhor. Tem um outro versículo na Bíblia que diz assim, ó, seja santo, porque o seu Deus é santo, e sem a santidade não verás ao Senhor. Quando Moisés, aleluia, chega no Monte Sinai, no Monte Horebe, o monte de Deus, que Moisés está assim, ó, quando ele vai chegar no monte, de repente aquele fogo que caminhava sobre aquele pé de arbusto ou sarça, como diz a Bíblia, falou assim, ó, ei Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque aonde tu estás é santo. Eu quero perguntar para ti, tinha algum tapete, tinha alguma coisa especial naquele chão? Não. O mesmo que os pés de Moisés ia tocar, suas sandálias ia tocar. Mas Deus estava falando com Moisés, de agora em diante é mudança. De agora em diante não é do teu jeito, é do meu. Se queres que eu vou contigo, é do meu jeito. Aleluia. Começa já mudando o teu querer da tua forma para fazer a minha. Aleluias. A quarta talha é a talha da obediência. Livro de 1 Samuel, capítulo 15, 22. Eu vejo Samuel se aproximando, aleluia, de Saul e dizendo assim, ó, certamente é melhor obedecer do que sacrificar. Você sabe por que Samuel disse isso? Saul era o rei. A verdade é que Saul também era um rei escolhido pelo povo. Não foi um rei exatamente escolhido por Deus. O povo tinha uma necessidade de ter um rei, escolhe Saul. Mas Saul, enquanto ele estava indo segundo a vontade de Deus, estava indo bem em seu reinado. Ele entrava na guerra, ele batalhava e ganhava. Ele tinha a companhia de Deus e a aprovação de Deus. Certa feita, aleluias, o povo de Israel trava uma guerra contra o reino dos amalequitas. O rei dos amalequitas era o rei Agag. A ordem que Deus dá através da vida de Samuel, dizendo assim, olha Samuel, diz para o rei Saul para matar todo, não poupe de ninguém, desde os animais até a população, porque esse povo tem agravado muito o meu povo de Israel, a minha nação, e chegou a hora de eu me vingar. Sabe o que Saul faz? Saul vai lá e entra na guerra. Deus era com ele, Saul ganha a guerra, o rei Saul ganha a guerra, mas porém o rei Saul resolve perdoar o rei Agag. Ele perdoa o rei Agag e ainda ele acha que tinha o direito dele separar algumas vacas e ovelhas gordas e levar e sacrificar para Deus. Aleluia, glória. Quando ele faz isso dali, Deus fala para Samuel, vai até Saul. Samuel, ele era amigo de Saul. Samuel era amigo. A Bíblia vai dizer que quando o reinado de Saul é reprovado por Deus, Samuel chora por causa da saudade que ele tinha de Saul. Ele era amigo. Quando chega lá, Samuel diz, certamente é melhor obedecer do que sacrificar. Ei, meus amados, quantas coisas muitas das vezes nós perdemos por causa da desobediência. Quantas coisas nós deixamos de ganhar muitas vezes da parte de Deus por causa da quê? Da desobediência. Porque muitas das vezes aquilo nos afasta da vontade de Deus. A quinta talha, a talha da perseverança. Livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. E aquele que persistir até o final, esse receberá a minha coroa. Mas é a persistência até o final. Não é para parar na caminhada. Não é para nós ficar parados na caminhada. É para nós persistir até o final. A sexta talha, aleluia, foi a confirmação da minha mensagem nessa noite. A gente pede confirmação para Deus, aleluia, então, aleluia, quando inicia o culto, a missionária Rosângela pega e fala assim, olha, vamos agora ler o livro de Salmos 125, aleluia, porque a sexta talha é a talha da confiança. É confiar em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Sabe por que muitas das vezes, oh glória, a nossa, aleluia, a nossa fé, a nossa caminhada se abala? Porque nós não confiamos em Deus. Quando bate a luta, quando bate a aflição na nossa porta, nós até oramos,
Mas quando passa uma semana, quando passa duas, quando passa a terceira, muitas das vezes, aí a confiança começa a gerar uma certa palavra chamada dúvida. E nós dizemos, será que Deus está no negócio? Será que Deus vai agir? Ei! Tem o tempo de Deus e o tempo do homem. Glória a Deus, aleluia. O tempo de Deus, aleluia, quando ele chega na tua vida, ele é perfeito. Agora o tempo do homem é a vontade do ser humano. Não é a perfeição de Deus. Meus amados, aqui eu entendo uma coisa. Aleluia. Eu citei, aleluia, 6 exemplos de talhas que nós temos que encher na nossa vida. Você sabe por quê? Porque quando Jesus chega no casamento, as talhas estavam vazias. O vinho tinha se acabado. Aconteceu um milagre quando as talhas foram cheias. Quando você encher a talha do compromisso, a talha da oração, a talha do jejum, a da obediência, a da perseverança, a da confiança, aí o milagre chega na nossa vida. A talha tem que estar cheia, porque se a talha não estiver cheia, não tem a purificação. Aleluia, tem que estar a talha cheia para acontecer o milagre. Aleluia, quando Jesus transforma, aleluia, água em vinho, aleluia, eu entendo também uma coisa, meus amados, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 36, e versículo 26 e 27, quando, aleluia, Deus fala para Ezequiel, aleluia, queria arrancar o coração de pedra de dentro do ser humano, e ia colocar um coração de carne, aleluia, era uma transformação que acontecia, aleluia, na vida do ser humano. Quando eu vejo este milagre que Jesus faz, ó glória, no casamento, aleluia, dessa transformação de água em vinho, é a transformação na vida do ser humano, aleluia. Outra hora, Saulo era um perseguidor de crente, aleluia, chega fechando as igrejas, acabando com tudo. Quando Jesus chega, aleluia, há uma transformação. Então cai aquele homem Saulo e se levanta Paulo, um missionário, alguém transformado com um novo coração na presença de Deus. Eu vejo, aleluia, Levi. Quem que era Levi? Aleluia, Levi era Mateus, um cobrador de imposto que era julgado pela população. Quando Jesus chega, olha para Levi e diz, Levi, segue-me. Levi, de cobrador de imposto, se transforma em Mateus, um dos discípulos que escreve, aleluia, praticamente a trajetória do ministério de Jesus. Eita glória, aleluia. São 6 talhas cheias, Aleluia. ao qual o ser humano, aleluia, é transformado. Quando nós falamos dessas talhas, aleluia, nós estamos falando de um milagre e de uma transformação. Porque Jesus fala para Maria, olha mulher, não é chegada a minha hora ainda, não é chegado o meu tempo. Jesus sabia, aleluia, o tempo certo de ele agir, aleluia. Glória seja dada a Deus. Mas Jesus sabia também que o milagre precisava acontecer, aleluia, por causa da festa de casamento, aleluia. Quando nós falamos numa festa de casamento, amados, nós, aleluia, a Bíblia vai dizer que ali tinha uma noiva e que ali tinha um noivo, oh glória, e ali estavam as talhas que fez a transformação, aleluia, para que a festa entre o noivo e a noiva, oh glória, acontecesse. Assim é eu e você, aleluia. A igreja também tem um noivo que um dia irá se encontrar, oh glória, nas bodas do Cordeiro, mas é preciso, oh glória, que as talhas estejam cheias, aleluia, para que se encontre. É preciso, aleluia, que as talhas da purificação, aleluia, que nós tocamos